Que bom. Então, bom dia, boa tarde. Nós estamos então no nosso 11º encontro, né, do grupo de estudos dos educadores históricos europeus. E hoje nós temos algumas pessoas novas participando conosco. Eu vou começar então pela minha tela aqui. Se vocês estiverem com a tela, não é? Vocês podem colocar, no caso do Zoom, não sei se quem está com o tablet, no caso da Carol também, ver em cima do lado direito, nós temos a visão de speaker, que é a visão da pessoa grande, as outras pessoas pequenas, e quando você clica lá, tem a galeria, é o Gallery View, então é quando está todo mundo um do lado do outro, não é? E embaixo, quando você coloca o cursor, geralmente o menu está embaixo, e tem o chat, porque se vocês tiverem alguma dúvida, ou a Silvia consegui entrar finalmente, está ouvindo, né? Ô, Silvia, vamos chegar em você, tá bom? Eu espero que o seu microfone esteja bem, não é? A Silvia, geralmente, ela não tem o vídeo. A Daniela, ela tá com o celular para a imagem e tá com o computador. Tá marcado aqui, Daniela, 2 vezes, porque ela tá vendo em grande escala a gente, para ver o compartilhamento da tela, para a gente discutir, tá? Então, a forma mais, assim, democrática é essa forma que a gente chama de galeria, onde todo mundo fica um do lado do outro. E uma forma também, quando a gente começar as discussões, já fazendo, assim, um pouco das otimizações, como a Carol fez, a Silvia fez, é cortar o microfonezinho, tá? A gente tem o microfone no menu embaixo, porque aí, se tiver algum barulho externo, alguma coisa, quando alguém estiver falando, as outras pessoas, logicamente, estão no silencioso. E se tiver qualquer dúvida, eu vou ficar atenta também aqui ao chat, para quem quiser alguma dúvida, tudo, ou quiser falar. Nós temos um recurso novo no Zoom, que embaixo tem uma bolinha chamada reações. Ó, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Tem assim, aí você vai lá, isso é coisa nova do Zoom. Embaixo tem a mãozinha, né, para aplaudir. Enfim, esses são alguns recursos que o Zoom está utilizando para a gente... A Luciana está falando que está entrando aqui. Deixa eu ver se eu tenho que autorizar. Eu não tenho, Flávia. Você não tem? Veja bem, ele chama reactions. No meu está em inglês. Reação é uma carinha assim, com um sorriso. Geralmente Será que é... É tablet que você está usando? Não, é computador. Talvez seja uma atualização do Zoom que precisa ser feita. Eu também não tenho. Então, é a atualização do Zoom. Então, quando vocês puderem, aí fazem a atualização. A Luciana disse que está entrando. Eu vou esperar ela dar a entrada dela aqui. Mas eu acho que a gente vai se apresentando e a gente vai começando. Ok. Então, eu vou começar com a Dani, Daniela Pedroso. Você pode tirar o seu microfone. Dani, você se apresenta para nós. Seja bem-vinda. Bom dia, gente. Eu sou a Daniela, aqui de Foz do Iguaçu. Entrei no grupo para estar aprimorando as minhas práticas, porque eu sou professora da rede pública e também sou mãe, né? Então, eu entrei no grupo justamente para aprimorar as minhas práticas. Muito legal. Ah, você é mãe? Que idade que tem? Como chama? Seu filhinho ou filhinha? O Henrique tem 4 anos, inclusive já até vou deixar falado aqui que qualquer momento eu posso dar uma travada aqui no vídeo para atender ele. Entendi, tá certo, Dani, fique à vontade, tá? A Dani tem se manifestado bastante participativa, ela junto comigo lá no Google Drive, né, no Emílio, colocou as suas observações, né? Vamos ver o que a gente consegue desenvolver enquanto 1h30 aqui de trabalho juntos. Seja bem-vinda, Luciana. Nós já vamos... Não, tudo certo. A gente já estava falando das otimizações, né? Temos então a Daniela que acabou de se apresentar. Eu vou passar para Marisa, que está no meu lado aqui. Marisa, pode falar, por favor, de onde você está? O meu nome é Marisa, né? Eu moro na Alemanha já há muitos anos e eu dou aula de matemática, assim, aulas particulares de matemática. Eu fiz um curso especial também para crianças que têm um pouco maior assim, dificuldade de entender a matemática. E é um trabalho muito interessante. E através desse trabalho que eu faço, foi o meu interesse de participar como voluntariado na Evolucim e também fazer esse tipo de estudos, porque
é muito interessante daí ficar comparando o que a gente aprendeu no Brasil, o que os movimentos europeus, mesmo dentro da Europa, há divergências, né, entre o sistema de ensino. Então, é muito interessante estudar, fazer esse tipo de estudo que a Flávia organiza, para a gente fazer comparações e entender determinadas coisas, ainda mais com essa parte da conscienciologia, né? Que a gente pode considerar outros fatores e que isso pode enriquecer o trabalho que a gente faz no dia a dia e também na vida particular, né? Ok, obrigada. Valeu, Marisa, muito bom. Ana, você é a próxima, Ana Paula. De onde você está falando? Bom dia, eu sou Ana Paula, estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu também sou professora, eu dou aula para o curso técnico e também estou buscando esse entendimento, né, das práticas educacionais e com essa visão da conscienciologia eu acho que dá uma amplitude bem diferente na questão. É isso. Valeu, bacana, Ana. Silene, você é a próxima. Tira o áudio. Habilita o áudio aí. Eu sou Silene, estou em São Paulo, né? Já estou há um tempo na conscienciologia. E o meu interesse nesses estudos, em função de algumas pesquisas aí que eu comecei com a Flávia, me interessou fazer essa ampliação, relacionando as questões da conscienciologia, né? Particularmente da questão da reurbanização, né? E também porque também dou aula, tal, não para crianças, mas também dou aula, então também é uma espécie de autopesquisa, né? Universitária, né? Professora universitária, né? De pós. Então é também uma autopesquisa, assim, é interessante conhecer os pensadores da educação, né? Para a gente ver como foi a nossa e o que a gente pode aproveitar também com os nossos alunos, tal, né? Para qualificar esse trabalho. Então, é meio por aí. Eu também adoro conhecer alguns filósofos, né? Enfim, pensadores, né? Até eu estou fazendo um artigo, viu, comentário rápido com a Marisa, que eu estou fazendo um artigo para o simpósio, que eu acabei tendo que ler o Piaget, né? E eu lembrei muito de você, sabe? Mas, enfim, isso é uma parte, mas o meu interesse é basicamente esse. Você se lembrou de mim quando estava lendo? Lembrei. Porque eu fiquei curiosa agora. Depois a gente pode... Tá bem, tá, obrigada. A Silene já deixou a pulga atrás da orelha, né? Só para incitar, né? É isso aí. Não, é porque ele trabalha muito em cima das estruturas cognitivas, lógicas, né? Então, nós vamos estudar Piaget, Ele tá na nossa linha. Ele tá na nossa linha. Mas é isso, pessoal. Para as que não me conhecem. Carolina, tu és a próxima, minha amiga de Portugal. Tá em Portugal. Olá a todos. Boa tarde, sou a Carolina. Como a Flávia disse, estou aqui em Portugal já há 17 anos. Vai fazer agora em junho 17 anos. Sou educadora de infância. Neste momento não estou a exercer. Trabalho com crianças, mas não como educadora de infância neste momento. E estou aqui, ainda bem que conheci a Flávia. Estou a conhecer agora esse grupo e o meu objetivo é mesmo essa partilha de conhecimentos. Pronto, é aprender mais e se puder ajudar também um bocadinho com aquilo que eu sei também, mas é mesmo essa partilha e mais conhecimento. Sim. A Carol já está bem com o sotaquezinho português. Você tem uma filhinha, não tem, Carol? Não tenho. Não tem? É que eu vi uma vez uma foto sua com uma criança. É a minha sobrinha, Maria. Tá. Carolina, onde você está em Portugal? Aonde? Eu agora estou numa cidade chamada Oliveira de Azemés, que é mais para o norte,
vivi muitos anos em Lisboa e agora estou aqui. A Oliveira de Azeméis fica entre Aveiro e o Porto, fica no meio. A 30 quilômetros do Porto e a 30 quilômetros de Aveiro. Ficamos ali no meio. Obrigada. A gente vai catando gente, né? A gente vai catando gente. Esse que é bom, esse que é legal. E vamos ver, né? Formar o nosso grupo Pensene aqui, não é? Grupo Pensene aqui dos educadores. A próxima é tu, Luciana. Fala, Lu, rapidinho. Oi, eu sou Luciana, eu estou em São Paulo e sou nascida aqui, moro aqui, já vivi em alguns lugares tirando São Paulo, mas estou de volta em São Paulo. Eu sou pediatra, trabalho com terapia intensiva pediátrica e faço consultório também. Também dou aula de graduação para medicina e caminhei para essa área de pedagogia quando os meus filhos, que já são um adolescente, outro pré-adolescente, quando eu tive que escolher a escola para eles, eu fui estudar bastante pedagogia, justamente para poder saber que linha pedagógica eu queria. Acabei colocando eles numa escola Waldorf, que tem tudo a ver, né? Congrega super saúde e educação. Vamos estudar Rudolf Steiner também. E de lá para cá que eu comecei a caminhar para a área de pedagogia, uma para entender melhor como é que trabalhar com essas crianças e segundo também para melhorar a minha prática pedagógica, né? Que eu não sou formada em pedagogia, eu caí de paraquedas dando aula de medicina. E acho que esse grupo tem tudo a ver, né? Justamente para eu juntar tudo isso, congregar, muito legal, muito grata de estar aqui. Valeu, bacana, Silvia. Silvia, fala, lindinha, você tá com o seu vídeo aí? Não, né? Habilita para nós seu microfone aí, está cortado. Oi. Silvia, hello? Acho que ela não está aqui. Agora. Oi, bom dia. Espero que vocês estejam me vendo. Eu não gosto de deixar o vídeo ligado, porque eu me sinto mais à vontade, assim, se eu quiser levantar alguma coisa. Espera aí. Dá uma clicadinha aí, ver se ele apareceu. Tá. Então, aí. Tá. Bom dia a todas, sejam bem-vindas. Meu nome é Silvia e eu sou psicanalista, mas eu já fechei meu consultório faz uns 2 anos. E eu sou tenepsista já faz uns 4 anos, estou na Conscienciologia, já não sei mais nem quanto tempo, já perdi a conta. E atualmente eu não trabalho mais. A única coisa que eu faço, além de ser aposentada, eu divulgo os trabalhos da Conscienciologia e sou protetora animal. E faço muito nessa área porque eu acho que os animais também, como as crianças, como as pessoas, eles sofrem e simplesmente não têm a mesma condição do ser humano. Eu sou meia brasileira, meio suíça e meio italiana, na verdade eu sou um terço de cada. No momento eu moro em São José dos Campos, em São Paulo, que é uma cidade excelente, mas eu me sinto muito isolada aqui. Então, eu gostaria, por favor, se alguém tiver contato com o pessoal dos colégios invisíveis, até a Flávia me mandou mas é de um grupo que só fala alemão e inglês. E alemão eu já esqueci metade, e inglês eu não gosto mais de falar, porque eu misturo tudo com alemão. Então, se alguém tiver algum contato com algum colégio invisível que fale português, eu peço, por favor, que me mande os links. Me faz muito bem estudar com vocês, eu sinto que o ambiente muda completamente aqui no meu quarto. E eu sinto a presença dos amparadores. Eu cresço muito com esse grupo e eu agradeço a cada uma de vocês. Muito obrigada, parabéns a todas e principalmente porque vocês estão sempre procurando coisas que agreguem muito a todos. Muito obrigada. Eu vou tirar o vídeo, mas eu estou aqui, tá? Tá joia. Tá ok, Silvia, valeu. Muito bom, gente. Bom, eu sou a Flávia, a gente já sabe, a gente já falou algumas vezes aqui, né? Iniciamos esse trabalho dos estudos devido ao encontro dos intermissivistas que houve em 2018, não é? Lá em Estrasburgo, e veio essa ideia no campo. Na verdade, eu percebi a Equipex, que estaria trabalhando na reurbanização na Europa, e por isso me vieram alguns nomes de alguns desses educadores, não foram todos que estão na nossa linha cronológica, não é? Só para fazer eu vou compartilhar aqui para vocês qual que é a nossa linha cronológica, só para fazer uma revisãozinha.
Isso está no nosso Google Drive, então eu estou compartilhando com vocês. Nós já estudamos, esse é o 11º encontro, porque nós iniciamos em janeiro de 2019, um encontro por mês. Tivemos falha de um mês, acredito que não tivemos no ano passado. E então nós estudamos já o panorama geral da educação, a Daniela que estava me perguntando, não é? Então aqui vocês têm vídeos, são vídeos, e nós discutimos esses vídeos. Estudamos até a escola do século XX, né? Fizemos um panorama geral. Eu não consegui concluir essa linha dos educadores, eu preciso tirar daqui, porque não está funcionando. Estudamos comênios, e antes de comênios, nós estudamos, na verdade, os preceptores. A Marta Fux, ela não está mais no voluntariado da Evolucim, mas ela desenvolveu um trabalho, esse trabalho está no PDF, também está no nosso Google Drive. Ela fez um estudo sobre vários preceptores mundiais, né, muitos mesmo, colocando algumas características importantes. Então, como os preceptores surgiram muito na Idade Média, a gente começou a trabalhar, mas foram vários, né? São vários preceptores, inclusive o próprio Rousseau cita, não é? Os preceptores, tá? Então, aqui tem alguns dos verbetes e os números dos verbetes defendidos pela Marta, no sentido, ela foi professora durante muito, hoje ela está, acho que, com uns 80 anos, né? Ela é uma pessoa muito bacana, ela é em Porto Alegre, não é? Mas ela não faz mais parte do voluntariado da Evolucim. Então, nós estudamos. Então, fica aqui o convite para vocês, né, estudarem, né? Então, nós terminamos comênios, foram vários meses, né, estudando alguma coisa. Nós trabalhamos mais, na verdade, o livro Pampédia, né, que está aqui, que está no Drive também, do comênios. Sempre a gente trabalha os vídeos, porque os vídeos dão, às vezes não consegue ver tudo, né? E tem os livros do MEC que trabalham a personalidade, né? Então a gente lê um pouquinho do MEC e de cada um, né? E agora nós estamos estudando Rousseau, não é? Então, nós já conversamos no encontro anterior sobre Rousseau em linhas gerais, né, fazendo já uma prévia. Então a gente viu os 2 vídeos aqui, comentamos, a gente abordou alguns aspectos do vídeo, e aí eu dou já uma dica de estudos. Quando a gente for assistir o vídeo, tenho sempre anotado um caderninho e colocando, por exemplo, os minutos de cada parte que vocês consideram interessantes para a discussão. Eu fiz isso nesse vídeo agora da análise do Emílio, não é? E aí decidimos, eu comecei a ler a parte do MEC, mas o MEC, quando ele fala de Rousseau, ele aborda Emílio, o livro do Emílio, que é a referência educacional. Então, conclusão, temos que ler Emílio, né? Eu acho que aqui, quem leu inteiro, acho que foi Silene, né, Silene? Oi, tira o áudio. O quê? Do MEC? Não, do Emílio. Você leu o Emílio Não. inteiro, né? Eu tinha lido numa outra ocasião, né? Uhum. Há décadas, na verdade. Então, estava tudo esquecido. Tentar retomar isso. Mas agora eu só li o livro 1. Só consegui ler o livro 1. Tá? Mas li umas coisas do MEC também. Certo. Alguns dos livros que estão citados aqui, infelizmente, eu não trouxe para Portugal, ficaram em caixas, né? Eu tentei até pedir para algumas amigas, né, me ajudarem lá onde eu deixei as caixas para abrirem e tudo, elas não encontraram. Então, assim, tem alguns materiais, eu tentei, pelo menos do Pestalozzi, a professora Dora Encontre, onde eu fiz o curso de pedagogia, na verdade foi pedagogia espírita, e onde eu tive acesso a muitos desses educadores, então eu tenho materiais lá. Eu queria até trazer alguns aqui, porque no caso de Pestalozzi, quem é estudiosa de Pestalozzi é a professora Dora Encontre, que ela no caso da área da História da Educação, né? Ela tem doutorado nessa área, e ela é espírita, e ela, como é que se fala? Ela abriu uma universidade, ou seja, um curso de pós-graduação reconhecido, não é? Em pedagogia espírita. Lógico que foram 2 anos, né, da gente estar estudando, e eles abordaram muito, e ela escreveu muito, ela morou na Alemanha, viu, Marisa? E ela traduziu Pestalozzi. Então, muitas das coisas que nós vamos estudar em Pestalozzi, que é o nosso próximo educador, ela tem muito material. Então, assim, eu estou tentando trazer do Brasil, agora comprar mesmo, né? Porque aqui não tem os livros dela, eu já entrei em contato com ela, só para dar um histórico, né? Tem até um filme chamado Para Sempre Pestalozzi, enfim, eu já dei até
é 1h53, né, que está no YouTube. Então tem gente que até já fez um livro sobre ele, porque ele é muito influente na Europa, tá? Então assim, ele foi o professor de Kardec e tal, né? Então só para já dar uma antecipada, nosso próximo estudo vai ser Pestalozzi, né? Dentro da Flávia, ele morava na Suíça, não é? Sim, ele morava na Suíça, mas ele é suíço, né? Mas ele atuou muito também, né, dentro da Europa de forma geral, não é? Porque eu me lembro que quando eu estive em Bienne, sabe, na Suíça, nós passamos em frente de uma casa, eu acho que ou que ele morou, ou que ele trabalhou, alguma coisa assim. Preciso de olhar novamente. Ok. Certo. Nós vamos entrar em mais detalhes, né? Mas eu vou voltar ao nosso Rousseau para a gente começar essa meia hora inicial da gente, só para tirar dúvida para quem está chegando agora, tá? Então, esse estudo é um estudo colaborativo. Então, o próprio esse Google Docs, que quando vocês acharem alguma coisa interessante, um artigo e tudo, vocês podem colocar aqui como referência e lá no Google Drive, que é onde a gente tem os PDFs, tudo para, logicamente, vocês baixarem, para estudarem, né? É assim que a gente está organizando o nosso trabalho do grupo, entende? Então, esse endereço aqui, ó, eu posso copiar para vocês, vou colocar aqui no chat. Vocês pegam e já clicam nele, já salvam, entendeu? Então, você sabe que a referência, a linha de referência é essa, né? A princípio, tá? Então, para quem está chegando agora, que quiser pegar alguma coisa interessante, assistir um vídeo dos outros que nós já vimos e tudo, não é? Todas as gravações estão no Google Drive, de todos os nossos encontros, né? Então, todos eles estão lá, as discussões, tudo está lá, né? Então, para quem está chegando agora e quiser ir acompanhando e quiser ir trabalhando alguma coisa de interesse anterior. Se quiser propor mais alguma coisa, fiquem à vontade. Só que passem pelo critério, qual que é o critério? Qual que é o nosso objetivo? Voltando aos 3 objetivos principais, né? Quais são os nossos objetivos? Então, relembrar. Eu vou só relembrar aqui, porque nós temos o enfoque do nosso trabalho primeiro, entender o contexto daquele educador, qual a importância dele na Europa, o que aconteceu, né, no caso. Então, ver todos os aspectos relacionados a ele. O segundo objetivo é compará-lo com os preceitos da Conscienciologia, não é? Tudo aquilo que a gente entendeu, o que já estudou, enfim, o que vem à mente em relação à cosmoética, em relação à reurbanização, à ressomatologia, que é a especialidade da Evolucim, né? E também da reaprendência, a reeducação. Então, a gente tentar aliar o que a gente está lendo, uma pontuação que a gente achou interessante daquele educador, o que isso tem a ver com a gente ou o que não tem a ver. Então, é isso que é importante. A discussão ela tem que ser centrada no que vale a pena pegar, o que vale a pena, o que a gente sente que pode ser aplicado. E esse seria o terceiro objetivo, ou seja, pegar esses dados da comparação e ver, eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? Isso é válido até hoje? Passou-se pelo tempo todo, né, pela linha cronológica toda de existência que a gente tem até hoje e vigorou? Ou seja, é um preceito, um pensamento que isso se estendeu por vários educadores até chegar ao momento atual, né? Porque é aquilo que realmente que vigora, né, durante muito tempo, né? É que eu ia compartilhar aqui, no caso, eu ia compartilhar os objetivos que estão dentro do cartaz, mas eu acho que foram esses. Tem mais alguma coisa que eu esqueci dos objetivos do nosso encontro? Acho que são isso, né? Eu não sei. Sim? Não, sim, não. Ponto importante, Flávia, sim. Eu acho que você sempre consegue dar um espaço para as repercussões, se alguém tiver alguma repercussão parapsíquica ou alguma coisa e que precise de orientação ou de assistência ou que só queira falar sobre esse tipo de coisa. Eu acho esse ponto muito importante. Com certeza, porque é multidimensional, né, gente? Então, essa Equipex, que seja assim, que me veio no encontro dos intermissivistas, é assim, é um grupo de educadores porque eles estão num processo também de reciclagem e de trabalho para a reurbanização agora, que vai acontecer, que já começou, quer dizer, você vê esse processo mesmo da pandemia, né? Então, a gente está sendo convidado a mudar
a mudar. É mudar ou mudar. Não tem, né? Sendo assim. Então, assim, então mais do que nunca, então o processo dessa Reurbex e o que a gente percebe do que foi me mostrado dentro da minha parapercepção na época, para a formação desse grupo de estudos, é justamente esse... Eu estou sentindo a repercussão. É justamente esse grupo, certo? Que está se preparando, uns que já tem no seu arcabouço pedagógico e parapedagógico, para ajudar a gente aqui a se preparar para a ressoma dessas pessoas que vão vir. Então, assim, o nosso trabalho, ele está sendo assim momentâneo no estudo, mas é um fortalecimento para nós, enquanto educadores, que a maioria aqui já se mostrou que é, a nossa responsabilidade dentro dessa educação multidimensional. E para eles, o que vem assim como uma percepção é justamente o que eles podem fazer para juntar as nossas cabeças e trabalharmos com o extrafísico no sentido também desse grupo de estudos também do lado de lá. E nós aqui. E esperarmos começar a vir os intermissivistas, ou seja, com os réus, etc., para os nossos atendimentos, seja nas nossas aulas particulares, não é? Os adolescentes, as crianças, enfim, a família, né? Até a gente ter as reuniões presenciais, é o que não vai acontecer por um tempo. Então, nós vamos ter, mesmo com crianças, adolescentes, nós vamos ter que trabalhar online. Não sei se vocês já tomaram consciência disso, entendeu? Então, e isso vai ser importante para a gente ter como meta do grupo. Então, toda repercussão, como a Marisa falou, repercussão energética, ela é extremamente importante a gente observar. Às vezes pode dar um mal-estar, às vezes pode não. Então, a gente tem ligações, né? Então, aí já é a nossa participação da educação multidimensional, né? Só para vocês terem uma ideia de uma casuística minha, eu vou só abordar isso, e já vamos entrar em Rousseau, é o seguinte, o que a Europa me impacta, o que eu estou fazendo em Portugal, né? Então, eu estava lá no CAEC, lá em Foz, e aí eu participei de um laboratório, eu já falei aqui uma vez, de retrocognição. E aí, o que eu me vi? Eu pus uma música, porque lá é com música, aí eu pus uma música da Polônia, e eu me vi numas ruas bem escuras e num conflito muito grande de guerra civil. Eu até então não sabia que tinha uma guerra civil. Aí quem já fez esse laboratório, lá no CAEC, tem um livro enorme, histórico, dentro da mesa, dentro da sala. Aí, quando acabou aquilo, porque aquilo eu fiquei impactada, porque assim, eu me vi nas ruas, que nem barata tonta, assim, procurando criança na Polônia. Eu nunca tinha me visto na Polônia. Eu vi em outros países, mas não na Polônia. Aí, quando eu abri o livro, umas 2 ou 3 páginas logo depois, eu encontrei uma nota justamente falando de uma guerra civil na Polônia. Aí aquilo para mim foi, né, assim, a confirmação da minha parapercepção naquele momento. E agora, há 2 noites atrás, ou 3 noites atrás, me veio de novo isso, só para mostrar para vocês quem que eu era, o que eu estava fazendo ali. Eu era uma enfermeira. Olha isso, Silene, eu era enfermeira. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, é um dado a mais que eu não tinha, entende? E aí eu fiquei impactada por isso, entende? Eu era uma enfermeira. Aí eu estava na rua procurando, assim, para tentar resgatar crianças, entende? E eu estava num processo de pegar essas crianças, né? Talvez aí seja o meu rapport, vamos dizer assim, com a situação agora da gente estar estudando e a gente tentar entender, não é, quem que está na nossa psicosfera, entende? Então, por isso que é importante a gente prestar atenção, porque um grupo de estudos, ele não... tudo é interassistência. Tudo é interassistência. Então, a gente tem que estar bem ciente disso, né? A Silvia colocou, ela teve uma infecção nos olhos, ela pôs aqui no chat, né? Ela não conseguiu estudar. Não tem problema. Marisa também entrou em contato comigo. Cada um. Agora eu vou querer saber de vocês. O que vocês conseguiram ler ou estudar do material que a gente se propôs? Por favor, se manifestem. Daniela, por favor.
Eu assisti o vídeo, aquele vídeo de 18 minutos, até os anteriores também, consegui assistir. O livro 1 consegui ler completo, o 2 eu li algumas partes para tentar entender mais ou menos o que abordava nessa parte do livro. Maravilha, valeu. Carol, o que você conseguiu, Carol? Oi. Bem, eu vi o vídeo, porque eu tive aquele problema que não conseguia abrir o primeiro material que você me enviou. Então, eu consegui ver o vídeo e li o livro que você... Consegui até a página 16. A joia, o prefácio, né? Pelo menos o prefácio. E até a página... E depois até... Estava interessante, mas também não consegui ler mais, mas li até a página... Para já ter a página 16. Sem problema. Ok. Ana Paula, por favor. Eu assisti o vídeo e li o livro 1 até a página 31. Estou na 31, não consegui ler tudo, não. Ok. No caso, Silene? Então, Flávia, eu tinha assistido um vídeo que eu não sei se foi você que deu, sobre filósofos e educação, falando do Rousseau e do contexto dele. Esse foi o primeiro nosso, que nós vimos. Esse foi o primeiro nós discutimos. Que você não pôde estar. Eu lembro que você não pôde estar, que você estava numa outra tarefa. Eu tive um velório. É verdade. Uhum. E eu li uma parte do MEC. Tá. E li o livro 1. Tá certo. Ok. Silvia. A Silvia falou que não, né? Não conseguiu. A Marisa, deu para ver o vídeo, Marisa? Eu vi o vídeo, né? E eu tinha reservado hoje um período para mim fazer a leitura. E eu comecei a ler e eu não conseguia ler. Daí eu parei. Daí eu tive uma reação assim... Eu falei, bom, então vou para a natureza e trabalhar com as energias. E daí eu mandei uma mensagem para a Flávia falando se eu poderia participar da reunião ou seria melhor não participar, né? Porque se a gente não fez o trabalho também é um pouco desagradável. Mas daí pelo menos eu vi o vídeo. E daí a hora que eu vi o vídeo, daí comecei a entender por que eu não conseguia ler. Eu acho que... talvez seja isso. Bom, Luciana, vamos ouvir a Luciana e depois a gente já começa. Vamos estruturar então como é que nós vamos fazer. Ok, Lu. Eu li o prefácio do Emílio e li mais ou menos metade da segunda... eu até esqueci o nome. Livro 2? Do livro 2. Mas eu também corroborando aí um pouco o que vocês estão falando, e a Marisa, é muito difícil. Gente do céu. É penoso demais, assim, o que Comênios foi gostoso, leve, mesmo com todo aquele linguajar religioso dele. Gente, o Rousseau eu leio. Quando eu termino de ler, eu falo, entendi o quê? Nada, eu só consigo ter crítica. É horrível isso, assim, é uma dificuldade, inclusive, minha de me pôr aberta. E muita repercussão. Eu tô aqui passando mal, eu tô aqui fazendo EV. Faz EV. Então, isso é importante, porque assim, ele é controverso. Agora, vocês imaginem ele em termos de consciência, né? Consciência. Então, a gente tem que pensar, eu percebo isso, entendeu? Ele está no processo de reeducação, ele enquanto consciência, entendeu? Agora, você percebe, existem incoerências, como no vídeo mostrou, e é isso que eu gostaria de ver com vocês, o que vocês acham? Aí vamos ser democráticos, né? Nós começamos pelo vídeo, ou a gente começa pelo prefácio, pelo menos, não sei se que todos leram o prefácio, só assim, é só para entender um pouco do processo filosófico dele, e também do processo histórico. Eu acho que isso é importante, a gente lembra dos nossos objetivos enquanto grupo. Então, a gente tem que entender o processo histórico, né? Aquela coisa toda do religiosismo, que já vinha vindo, entendeu? Toda aquela manipulação da igreja em relação a tudo. E aí você vai entender que quando ele começa a escrever, né? Como ele fala, por que ele lança a ideia do Emílio. Por mais que ele não tenha conseguido também, enquanto consciência, lidar com seus próprios filhos, mas ele tenta, de alguma forma, dar a volta por cima, né? Assim, através da própria escrita, tanto é que ele fala no prefácio, eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas antes, eu queria entender o seguinte, o que vocês acham melhor?
a gente fazer? Começar o comentário pelo vídeo ou começar o comentário pelo livro, prefácio, e depois a gente vê algumas coisas do livro 1. Talvez o livro 2 a gente não consiga ver, porque a maioria não conseguiu ler. Eu mesma também não. Eu li o livro 1 inteiro. Fiz meus apontamentos no próprio Drive, assim como a Daniela também. Entendeu? E vocês nas suas formas de Talvez, trabalho. Flávia, talvez pelo vídeo, se todo mundo viu o vídeo, teríamos algo em comum. Tá. E eu acho que o vídeo dá um apanhado também inicial, para depois a gente aprofundar nos livros. Acho que o vídeo é legal. Agora, eu senti o mesmo que você, Luciana. Horrível, né? Não dá para ler. A Daniela tá dando risada também, Dani? Eu sei por isso no começo. No começo também estava bem difícil compreender, mas aí eu voltava à leitura. E aí, quando eu peguei a ideia dele, quando eu comecei a ler, eu fiz muitas anotações negativas, comparando com a realidade, que, né, a gente, me colocando no lugar de professora, que isso é inviável. Mas aí depois eu comecei a ler de novo, retomei a leitura. E a escrita, né, o vocabulário também é difícil, então eu ia lá e pegava o significado de algumas palavras para tentar entender. Aí depois que eu peguei a ideia do livro, eu comecei a querer ler mais. Então, assim, o primeiro foi bem tranquilo, o segundo daí já foi o mesmo processo, né, de dar uma segurada, porque é complexo compreender, mas depois que a gente pega a ideia do livro, eu comecei a adorar, até indiquei para uma prima minha, Interessante. justamente porque eu acho que é um caminho bem legal, né? Assim, é o que está precisando, né? Há muitos anos, nem eu deixei anotado aqui. Esse livro é de 1762, mas ainda século XVIII. Século XVIII. Mas E tem muita coisa legal, mas tem muita incoerência, entende? Então é isso. Esse é o nosso ponto. Tem as incoerências, tem a coisa boa, né? E o vídeo, no final, o nosso professor lá, né, que tem esse canal aí, no caso, eu achei bacana esse vídeo, porque ele faz a crítica, né? Aí no final do vídeo ele faz uma série de críticas e tal. E também eu anotei os minutos, né? Para justamente algumas falas que ele extrai do livro. A gente pode começar por aí, então. Silene ia falar alguma coisa, sim? Não, eu ia perguntar, porque assim, eu não sei, ele tem os livros, eles têm a ver com períodos, né? Da educação conforme a faixa etária, né? Foi o que eu entendi. Isso, exatamente. Então, se a gente vai passar por todos ou vamos ficar até os 12 anos só? É uma questão de decisão, se a gente vai mais um encontro com Rousseau ou se a gente termina por aqui, não lê tudo, entendeu? Aí é uma decisão do grupo da gente. Do interesse de todos, né? Porque qual Agora, a faixa etária? Porque na evolução vai até os 12 anos só, né? Agora me veio uma ideia. Quando você falou dessa Comunex, né? Para a gente pensar, né, nessa estrutura. Nisso. E se a gente pensar na Ressoma, talvez, só para a gente levar para reflexão, talvez fosse interessante a gente levar para reflexão, de a gente estudar o livro todo, talvez fosse uma oportunidade de a gente discutir, mudar, estou falando de mim agora, Luciana, né? Mudar a minha maneira de ver as coisas e a gente pensar na assistencialidade que a gente poderia dar para essas pessoas que talvez estejam tentando reaprender e a gente comparar com as coisas que funcionam melhor agora, mas também valorizar o que ele também fez de as coisas positivas. E se a gente pensar como a Daniela disse, né, quando isso foi escrito e nós pensarmos agora, no momento que nós estamos vivendo, que muita coisa também não é ideal, né? Daqui 300 anos vão dar risada, né? Do que a gente está fazendo. Mas talvez se a gente mudar esse aspecto de ver a situação, então a gente poderia pensar assim, não somente ficar na parte da evolução até aos 12 anos, né? Mas ampliar na educação.
Porque se a gente quiser trazer isso para o dia a dia da vida da gente, a gente não só tem contato com as crianças. Primeiro a gente tem contato com a gente mesmo, né? Exato. E a gente falar, ele não cuidou dos filhos dele. Eu posso me perguntar, Marisa, do que você não está cuidando? Do que você deveria cuidar, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de contradição, né? Como? Eu acho que assim, eu acho legal conhecer as críticas também, mas eu acho legal a gente conhecer a obra primeiro, entender que ela foi escrita, que ele tenha essa personalidade difícil, né? Difícil, contraditória, né? Mas que ele tem um pensamento elaborado sobre educação que se tornou uma referência, né? E outras obras também que têm relação um pouco com os princípios até da educação que ele trabalha, né? Então, assim, eu me preocupo mais em ler o trabalho de qualquer pensador, né, de outras épocas, extraindo coisas que me parecem interessantes e até, de certa forma, aplicáveis, né? E servindo como parâmetro para autopesquisa também, como eu disse, né? Mais do que... E a fazer as conexões com o que nos interessa, né? Pegando esse gancho da Silene e da Marisa, eu acho que o Rousseau, o que eu ia dizer é assim, pelo impacto que o Rousseau teve no grupo, né? Eu, a Marisa, a Daniela, né? Eu acho que ele merece um olhar melhor, eu concordo. Eu acho que se a gente está pensando em interassistência, assim, alguma correlação, eu não tenho dúvida que eu tenho. Estou trazendo para a minha autopesquisa, e provavelmente eu estava do lado contrário dele, porque eu tenho muita dificuldade até de aceitar o pensamento. Eu já comecei a ler o segundo livro. Começou com resistência. Contra, exatamente. Quando ele começa o segundo livro falando, tem que deixar a criança chorar, ela tem que, né, se aprender a se autoninar. Ali já acabou meu contato com ele. Mas depois, eu tive dificuldade de passar para essa fase que a Daniela conseguiu, né? Tipo assim, ok, bom, mas vamos para o passo além? E aí, o que eu concordo, o que eu não concordo? Eu tive nuances, porque no capítulo 2, principalmente, né, no livro 2, ele fala muito da liberdade. E essa é uma coisa que eu prezo desde que eu me conheço por gente. Então, ali eu consegui alguma conexão com ele. Mas, assim, só para retomar aqui, dado o nível de repercussão que teve no grupo, eu acho que Rousseau não pode passar rápido, assim, é uma opinião minha. A minha sugestão é a gente maturar, por exemplo, no encontro passado, eu estava no encontro lá na Itália. Gente, tudo que eu queria era desligar o encontro logo, eu queria ir embora, eu não queria... Hoje eu já estou conseguindo aqui, com muita repercussão, mas eu já estou conseguindo parar, já estou conseguindo fazer EV, eu já estou conseguindo raciocinar um pouco. Eu acho que isso, ao longo dos encontros seguintes, talvez vá depurando para todas nós, né? Eu acho que foi muita repercussão e eu acho que vale um olhar mais atento dele. Eu gostaria de ouvir a Carol e a Ana Paula para dizer o que vocês sentiram, se vocês concordam com o que está sendo falado, também sentiram a mesma coisa ao ver o vídeo, não sei, ou ao ler. Então, eu comecei pelo livro, e aí li o prefácio, fiz as minhas anotações, e comecei a olhar, assim, com aquela, tentando fazer as comparações, mas sem me envolver com aquilo de forma emotiva. Então, fazendo uma análise bem técnica. Legal. O livro 1, eu também comecei da mesma forma, só que eu não ia dar conta de terminar. Foi aí que eu resolvi assistir o vídeo. E o vídeo, aí que começou, quando ele faz aquelas análises críticas no final, e você vai ver todo o apanhado dos livros, e aí que você começa a pensar, e criou aquele sentimento ruim, e quando eu voltei para o livro, eu já voltei com os olhos diferentes. Então, aí eu acho que a análise estava diferente quando eu estava só no livro, e eu fiquei meio enviesada quando eu assisti o vídeo. Certo. Então, assim, eu acho que vale a pena, assim, aprofundar e tentar ser mais neutro possível e mais crítico possível em cima do livro.
Eu acho que vale a pena. E a Carol? Bem, eu comecei por ver o vídeo e depois fui, então, inicialmente a minha ideia era ler o prefácio. Então, comecei a ler o prefácio e mesmo ao ver o vídeo não criei nenhuma, como é que eu falo? Nenhum muro. Pronto, tentei apesar de ter visto o vídeo, não fui com pré-julgamentos. Pronto, comecei a ler o prefácio, achei interessante, por isso é que depois acabei por ler, consegui ler até, pronto, esta página, porque eu acho que há coisas que eu não concordo, mas há coisas que eu concordo. Pronto, então lá está, tem ali esta contrariedade, não é? Mas há muitas coisas que eu acho que podemos viver hoje, como tem uma frase que por acaso eu gostei, e que é: quem entre nós melhor sabe suportar os bens e os males desta vida é, a meu ver, o mais educado. Pronto, ou seja, está mais bem preparado, não é? E realmente, e hoje se trabalha também tanto a inteligência emocional, o que é isso da inteligência emocional, e lá está, eu saber lidar com o bem e com o mal da vida, né? Pronto, e depois não consegui ler mais, mas fiquei com aquele bichinho de preciso de ler mais, né? Preciso de estudá-lo mais, sim. Acho que sim. Então, Desculpa. Foi fazer a leitura primeiro. Porque eu li, né, fiz a leitura e depois vi o vídeo. E daí o vídeo realmente deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A gente fica um pouquinho meio insegura de ler, né? Poxa, mas ele é isso mesmo? Então eu primeiro li, fiz a compreensão e aí fui pro vídeo. Acho que tem sido isso. Valeu. Silvia, você quer falar alguma coisa? Então, eu me coloco no lugar dele, porque eu vivi na Suíça há muitos anos, né? E hoje a Suíça é um país bem mais aberto. Mas na época que eu vivi lá, uns 20, 30 anos atrás, já era muito fechado. Imagina ele, 300 anos atrás, mais ou menos, com uma cabeça, assim, uma mentalidade muito mais à frente do tempo dele, tendo que conviver com aquelas pessoas naquele ambiente. Para ele deve ter sido extremamente difícil. O pouco que eu pude ler e estudar dele, eu vi que ele morreu isolado lá, não tinha contato com muitas pessoas, porque justamente ele não tinha mais empatia, não tinha com quem conversar, as pessoas não o entendiam. Então, eu acho que a gente deveria estudá-lo, mas tentar entender também o quanto foi difícil para ele escrever e, eventualmente, tenha sido por isso que ele tenha escrito de uma forma assim, mais difícil para as pessoas lerem e compreenderem. Eu sou favorável ao estudo do Emílio e do outro livro também. Obrigada. Lembrando do contexto, lembra que é um dos nossos objetivos, é isso aí. Então, a gente está nesse processo. Então, tem que entender esse contexto em que ele viveu. Lembrando, você vê, quais são os pilares para ele, entende? No caso do Emílio, né? Assim, fazendo uma análise prévia, aí a gente pode ver alguns pontos no próprio vídeo, a gente pode passar aqui algumas reflexões conjuntas. Mas, por exemplo, ele mesmo no prefácio, ele já fala da obra, ele fala do processo dele de criação, entendeu? Ele fala assim, olha, eu estou escrevendo isso, porque se eu não escrevesse, entendeu? Ninguém poderia saber, né, uma forma diferente de educação. Se eu errei ou se eu não errei, eu pelo menos fiz alguma coisa. Eu só estou tentando traduzir, né? Mais ou menos que eu entendi, entendeu? Então, ele tem um processo, ele é um dos mais importantes filósofos da época do Iluminismo. Então, ele é aquele, entendeu? É um cara que não teve pai, na verdade, ele perdeu o pai com 10 anos, a mãe faleceu quando ele nasceu. Então, assim, foi criado por um tio, aquela coisa do teólogo e tudo, né? E ele teve que se virar sozinho para estudar, até entrar na política, que aí ele realmente trabalhou, né? No caso eu não lembro agora, é Câmara, Senado, sei lá, eu não lembro agora todo o aspecto da vida dele, que a gente já viu. Então, assim, é uma pessoa que realmente ele teve uma carreira e começou a ver que o Estado pressiona. Toda a sociedade pressiona, porque veio da igreja, a igreja massacrava todo o indivíduo, não tinha liberdade de nada. Então, o que ele fez? Ele fez a apologia do contrário. Foi totalmente ao contrário. Ele falou assim, não, a criança tem que ser
Vamos apelar para a natureza, né? Então, a Marisa hoje, quando falou, não fui andar. Então, você já pegou no processo do próprio Rousseau. Foi andar, entendeu? Foi conviver com os animais. Tanto é que ele cita no livro 1, aquela coisa de conviver com os animais, a criança tem que ter, entendeu? E a mãe não tem que ficar em cima, não tem que ficar... Então, é assim, ele dedica o livro para a mãe que ele não teve, a mãe que não foi a pessoa com quem ele se envolveu e teve 5 filhos. Essa foi a minha análise, tá? Assim, a mãe que não estava presente para cuidar dos filhos dele, tanto é que ele foi e colocou no asilo, porque ele, por mais que ele fala do pai, a figura paterna, que é uma das incoerências, ele também não soube. Mas ele falou assim, pelo menos eu vou falar do ideal que mesmo eu não consegui fazer. Para ele, entendeu? Então, combater a sociedade, combater o Estado repressor, a religião opressora. Então, qual que é o contraponto? É a liberdade. Agora, como é que é essa liberdade para ele? É aí que nós vamos discutir. Né? Então, como é essa liberdade meio incoerente? Ah, então a criança é livre e tal. Não pode amarrar o bebê. Você não pode amarrar o bebê. Você tem que deixar o bebê livre. Todo mundo concorda que isso é um fato? A minha mãe, eu lembro da minha mãe falando que os bebês na época dela, né? Minha mãe era 40 anos mais velha que eu. Ela me teve quase no... Como é que fala? O rabo de tacho, né? Eu nasci quase ela não podendo ter filhos, entende? Então, você imagina, na época dela, enquanto criança, ela saiu de Portugal pequenininha, com 5 anos de idade. Ela contava para mim, antigamente a gente amarrava os bebês. Olha, século XX, amarrava os bebês, entendeu? Você que é pediatra, Luciana, o que você acha disso? Só esse aspecto. Eu concordo com você, e assim, a dificuldade que tem isso para o resto da vida humana, né? Eles falam muito hoje nos primeiros 1000 dias, né? Que os primeiros 1000 dias, as experiências que a gente tem, que a gente só tem capacidade de entendê-las emocionalmente, não racionalmente, elas vão moldar todo o nosso modo de reagir a experiências futuras. Então, um exemplo, tem um historiador que eu adoro, que ele fala da infância muito, e ele diz que talvez um dos motivos da Alemanha nazista, das pessoas ficarem assim tão passivas ao Hitler, né? O que virou a Alemanha nazista, não é possível que ninguém achasse aquilo uma loucura. Ele leva para a infância. Ele diz que naquela época na Alemanha, nos lugares que cuidavam de crianças, era comum amarrar as crianças e deixarem elas penduradas na parede. E isso era Luciana? Na Alemanha pré-nazista. Não, eu sei, mas quem é o historiador? Eu sempre confundo o nome dele, vou pegar e vou mandar daqui a pouquinho no chat. Ele faz uma história da infância e ele é espetacular. Ele trabalha com a história do ponto de vista da família. Então, ele tem vários escritos de como o mundo foi moldado, porque as famílias eram daquele jeito naquele momento. E um dos últimos livros dele é da história da infância. Então, ele diz isso, que as crianças elas ficavam passivas, chorando, amarradas, penduradas na parede, e só era alimentada e trocada 2 vezes ao dia. Então, aquilo passa para elas uma impressão de que assim, é assim que eu tenho que reagir. Ficar amarrada, quieta, que talvez, né, uma hipótese que ele levanta que isso foi influência, que influenciou para a passividade que os alemães tiveram em relação ao Hitler. Então, eu concordo, assim, nisso eu concordo que o ganho do Rousseau, assim, depois olhando com mais calma, né, é que eu acho que ele é um pouco, a impressão que me passou é que ele é um pouco controverso na forma de escrever. Então, ele joga uma frase de efeito que, pelo menos a mim, pessoalmente, causou um absurdo que ele está falando. Não é para deixar a criança chorar, mas depois, conforme ele vai explicando nos parágrafos seguintes, você consegue entender o que ele quis dizer. É porque ele fala da autonomia, e aí, pegando esse gancho, né? Então, vamos levar na discussão assim, depois a gente pontua no vídeo, né? Vamos ver, tudo que vocês forem pegando, né, se lembrando, vamos colocar já aqui assim de uma maneira informal. Então, por exemplo, ele fala disso do choro, mas aí ele fala da autonomia, que a criança ela teria que já desde cedinho ela não ficar chorando, porque e isso eu concordo com ele, porque ele fala assim, quando a criança chora por manha, a babá, porque ele fala da babá, porque ele fala que a mulher mesmo, ela não amamentava a criança, isso é o livro 1, entende? Então, assim, já pegando nessa fase.
Então, se a mãe delega, porque ela, pela estética, ela não quer ter o trabalho, e a gente pensando no século XX, quantas mães talvez não façam isso? Existe a apologia da amamentação, isso está sendo sempre falado, mas teve uma época, eu não sei se até hoje, tem que as mães não querem amamentar ou não conseguem amamentar, enfim, essa coisa da vaidade. Agora, ele pontua isso, então ele fala, se a criança vai chorar por birra, então você não vai alimentar aquela birra. Agora, se a criança tem uma necessidade que é uma necessidade de fome, uma necessidade tal, que ele falou, não, aí você, a babá, ou seja lá quem for, tem que estar ali para atender naquelas necessidades básicas. E aí, como é que a gente faz? Acha isso legal ou não? Então, para a Luciana, que é pediatra. Como é que é isso? Como é que a gente vê esse lado, então, já abordando isso? Eu achei muito legal, assim, depois, é isso que é legal, assim, no fundo, eu preciso tirar essa minha birra dele, que não é de hoje, né? Com certeza. Mas é exatamente isso. Conforme ele vai discorrendo, ele fala no primeiro parágrafo do livro 2, deixa a criança chorar, a criança tem que se autoacolher. Quando eu li aquilo, eu, pediatra, convulsionei. Mas aí depois ele tece, gente, bons páginas do livro 2, explicando o que é isso. E uma coisa que eu achei bárbara é a diferença do desejo para a necessidade. Isso é espetacular. Ele fala uma coisa é necessidade, é o que você falou, a necessidade de fome, de afeto, de fazer xixi, de aprender. Outra coisa é o desejo. E ele também fala, que eu também achei muito legal, é que quanto mais você é livre, quanto mais você é educado, né? Educado no sentido muito amplo, né? Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais livre você é, mais os seus desejos vão ficando próximos da sua realidade, a sua necessidade, né? Isso eu achei assim muito espetacular. E ele diz que no fundo, isso é liberdade, né? A liberdade é você, não é você querer fazer tudo, nossa, eu sou onipotente, onipresente, não é isso. A liberdade é você entender o que você realmente necessita, diferente daquele seu desejo irracional. E aí ele entra nessa coisa do desejo da criança que é completamente atendida, né? Em determinado momento ali ele fala, se você atende o tempo todo todos os desejos da criança, você está criando um tirano. Você está criando uma criatura que não vai saber escutar um não, né? Isso não é liberdade. Liberdade é você conseguir atender tranquilamente as suas necessidades e não os seus desejos. Isso eu achei bastante legal. Isso, exatamente. Alguém mais? Ponto. Uma coisa. Fala, Marisa. Nesse caso, se eu entendi direito, era se a criança já soubesse falar. O livro 2 é bem legal. O livro 2, ele fez. Se a criança sabe falar, então dá a oportunidade de a criança se expressar. Isso. Ele abre o livro 2 falando isso, que uma coisa é a infância, que é quando a criança não tem capacidade de expressão tão importante. E que a partir do livro 2 ele vai tratar da puerícia, que é quando a criança, no geral, já anda e se comunica. Ele começa o livro 2 falando isso. Porque, olha, veja bem, se a criança já fala, mas se a gente não dá atenção nenhuma, a criança tem que criar outras estratégias para sobreviver. Então, chorar é uma boa coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente vendo esse aspecto, a gente poderia, atrás disso, seria a atenção que um adulto tem que dar para a criança para poder entender. Né? Exatamente. Não, olha, eu fiz uma experiência, eu gostaria de falar, porque isso me impressionou muito. Eu visitei uma família aqui e a netinha estava, nesse dia, fazendo 2 anos, a garotinha. E há 2 anos atrás, eu tinha acompanhado o parto à distância, mandando energia, porque foi um parto muito difícil. E então eu estava curiosa para ver essa garotinha, certo? Aí cheguei, ela tinha bolo, fazendo o aniversário dela, tudo. E ela falava tudo, né? Ela falava, olha, eu quero bolo, olha isto, e às vezes um pouco errado, mas ela falava. Daí ela queria me mostrar alguma coisa que ela tinha ganho de presente, ela foi no andar de baixo
E daí eu ouvi assim, Marisa! Eu falei assim, quem que tá chamando? Aí a avó dela falou, a garotinha, né? Falou o nome dela, ela está chamando você. Eu falei, mas ela sabe o meu nome? Claro, ela viu a gente conversando aqui. 2 anos. Luciana, você aí como pediatra, ela sabendo exatamente o que ela queria e como ela ia se comunicar. Aí, quando ela voltou como presente, eu elogiei. Aí ela se escondeu um pouquinho, daí o avô falou, olha, eu acho que ela ficou com um pouco de vergonha agora de ser tão elogiada, né? Mas eu fiquei assim, vou falar a verdade, assim, impactada com o desenvolvimento da garota, né? Mas também os adultos que vivem com ela ouvem o que ela diz, né? Então ela não precisa chorar, ela não, mas eles vão ter que. Eu falei que para a avó, falei, olha, mande um abraço para os pais, eles vão ter que fazer muito esporte para aguentar as pontas com essa garota, né? Mas agora me lembrei disso, né? Muito interessante mesmo. E nesse aspecto dele, não é só a criança não chorar, mas seria, né, atrás disso, os adultos encararem a criança de uma outra forma, para poder entender. Isso ele fala, isso é muito legal também no livro. Com toda a dificuldade que eu tenho com ele, tô aqui achando ele o máximo. Que legal. Uma coisa que ele fala também que eu achei muito legal, ele usa uma frase que eu grifei, mas não vou achar agora. Ele fala que que normalmente as pessoas procuram o homem na criança e que a gente tem que procurar a criança no homem. No homem. Então, assim, nisso, quando ele discorre sobre isso, ele fala, a criança é um ser único, ele não é um homem ainda. Ele tem as suas características. Eu não posso tratar uma criança como eu trato um indivíduo adulto. Me veio muito Steiner na hora que eu li isso, porque o Steiner descreve, né, os setênios e como você tem que educar a criança de acordo com aquela é a necessidade da criança naquele momento. Não adianta eu querer educar de um outro jeito quando o que ela precisa, o que ela alcança é aquilo. Então, nisso veio também, ele fala muito nisso, da liberdade, da autonomia, de você estimular a autonomia da criança, mas, por outro lado, também você respeitar como é aquela criança, quais são as necessidades físicas, fisiológicas, psíquicas, né? Ele não fala nesses termos, mas eu percebi isso do respeito. O que eu acho que talvez tenha sido mais é porque é isso, ele solta um conceito que aparentemente é um conceito assim que choca, mas depois quando ele vai explicar, você entende toda a lógica dele, exatamente o que a Daniela falou, né? Eu aqui tentando também, falando para a Daniela também, esse caso já que é o livro 1, né? Você veja aqui, eu até coloquei uma observação aqui, né, da Conscienciologia, mas é só um trecho, né? Então ele fala, nascemos fracos, precisamos de força, nascemos desprovidos de tudo, temos necessidade de assistência. Nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo que não temos ao nascer, de que precisamos adultos, é nos dado pela educação. Essa educação nos vem da natureza, ou dos homens ou das coisas. Ele coloca sempre essas 3 patamares, vamos dizer, da onde a gente é educado, na natureza, dos homens e das coisas. O desenvolvimento interno das nossas faculdades e dos nossos órgãos é a educação da natureza. O uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação dos homens. E o ganho da nossa própria experiência sobre os objetivos que nos afetam é a educação das coisas. Então, aí eu fiz a comparação, o cotejo com a Conscienciologia, né? No caso das multiexistências, da paragenética e das ideias inatas, né? Então, assim, ele fala então, que a primeira educação vem da natureza, né? Então, essa natureza, lógico, a gente é um ser também animal, não é? E a gente passou pelos diversos reinos, né? Enquanto consciência primeva, né? A primeira que foi dentro dos vários reinos. Então, eu fiz um cotejo nisso, né? Quer dizer, lógico, se a gente tem educação na natureza, porque a gente faz parte dela e vivenciou nesses reinos todos, né? No reino vegetal, reino animal, mineral, enfim, né? A gente veio vendo dessa evolução milenar, né? Aí você chega na educação, no ganho dessa própria, né? Na segunda, que seria a educação. Oi. Essa educação pela natureza,
ele se refere ao desenvolvimento interno das nossas faculdades e dos nossos órgãos, né? Também, Então, também. essa natureza, sim, é a consciência, digamos assim, o paralelo seria pela intraconsciencialidade. Então, eu vou deixar a criança numa boa fase da vida dela, manifestar essa intraconsciencialidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está provendo ela do que ela precisa e protegendo de perigos Sim. em função das limitações dela, né? Existe esse lado interno e existe o lado externo, porque são vários exemplos que ele cita, onde a criança tem que estar em contato também com a natureza externa. Ele fala muito das crianças camponesas, em contraponto às crianças urbanas, né? Então, isso é importante momentos. também, mas nesse parágrafo ele fala mesmo, tanto é que ele faz uma crítica que acho que serve para os nossos dias, que é em relação aos brinquedos, né? Sim. Então, ele fala, eu prefiro, ao invés de dar chocalhos de barulho, dar um galho de árvore. De árvore, exato. Então, tem isso também, né? Então, eu acho que o grande princípio dele é esse, da educação pela natureza da criança. E ela, enquanto natureza, pela relação de aprendizado que ela pode ter também com essa natureza externa, né? Certo, é os dois pontos. É os dois pontos. E o que vocês entendem referente à educação das coisas? Fala, Silene. Eu acho que é a relação dos objetos, né? É o quanto o crescimento dela, até um pouco sobre isso que o meu artigo do simpósio, né? Que é como que ela precisa, na sua experiência de crescimento, né? A dimensão das coisas, do espaço que está organizado por uma série de objetos, né? Ele é uma mediação fundamental de toda essa experiência que ele vai ter de crescimento a partir da relação com a pessoa que cuida dele, mas tem essa dimensão material das coisas, dos objetos, eu entendi assim. Primeiro momento, pelo menos... A Daniela gostaria de falar alguma coisa, Carol, nesse sentido? Dani, você anotou alguma coisa nesse sentido? Não sei se você lembra algum ponto, a Ana Paula, nas primeiras páginas. Só o que a Luciana tinha citado a respeito do como a gente quer que a criança aprenda e às vezes ela não está preparada para aprender determinada coisa, né, que é do momento, eu também tinha notado nesse sentido aí. O que ela tinha colocado, a frase vem logo depois do que eu tinha notado. Os mais sábios prendem-se ao que aos homens importa saber, sem considerar o que as crianças estão em condições de aprender. Exato. Então, às vezes é forçado alguma coisa, a criança não está preparada, então eu associei com a questão de estupro evolutivo também, né? Isso. É um momento evolutivo, são etapas, e a gente vê isso muitas vezes sendo, esse limite sendo ultrapassado, né? Eu acho que a gente pode trazer isso para os dias de hoje. É exatamente aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Não há hábitos que só se adquiram pela força e não sufocam nunca a natureza. É o caso, por exemplo, do hábito das plantas cuja direção vertical se perturba. Em se lhe devolvendo a liberdade, a planta conserva a inclinação que a obrigam a tomar. Mas a seiva não muda. Com isso, a sua direção primitiva. E se a planta continuar a vegetar, o seu prolongamento voltará a ser vertical. Ou seja, você força a planta a ir para o horizonte, mas a tendência dela é crescer verticalmente. Não, mas aí, Flávia... É bem isso, mas é bem isso. É você justamente forçar uma coisa, direcionar, sendo que o natural é o crescimento da planta ser vertical. É uma analogia que ele está trabalhando. Sim, mas olha, se a gente considerar que as plantas, na verdade, elas se dirigem para a luz. Tanto é que muitas árvores ficam tortas, né?
Nós temos esse exemplo aqui no quintal da minha vizinha, sabe? Que a árvore cresceu e, claro, ela fica mais na direção da onde recebe mais luz, né? Mas ele fala aqui, ó, o mesmo acontece com as inclinações dos homens. Enquanto permanecemos no mesmo estado, podemos conservar as que resultam do hábito e que nos são menos naturais. Mas, desde que a situação mude, o hábito cessa e o natural se restabelece. Agora, interessante também é que, mesmo ele falando essa discussão que a gente teve, ele tinha considerado somente as crianças saudáveis, né? Ele coloca isso, que ele preferiu, né? No vídeo ele também coloca isso, não é? Mas eu entendi assim, ele queria dar um exemplo de relação com uma criança para a elaboração do que ele acha que é a educação. Isso. Né? Eu não vi tanto como uma discriminação de outras crianças, como se elas não pudessem ser educadas, né? Mas ele quis dizer que ele estava, eu acho, escolhendo uma situação ideal para o tipo de educação que ele queria, porque senão, se fossem outras crianças em situações variadas, né, fora daquela ideal, precárias, teria que ser feita toda uma adaptação nessa educação e outras considerações. Não sei, eu entendi um pouco por aí, sabe? Dani, a querida Daniela, está por aí, ó. Eu vi aqui que você colocou uma observação aqui, ó, o contraste da criança de classe alta e a criança da classe média. Você lembra disso? Dando atenção para o príncipe aqui. Está despertando atenção. Eu lembro que eu comentei isso, que eu já deixei frisado isso, que justamente acho que alguém já comentou esse ponto, que ele fala que a criança, né, que ela nasce rica, ela tem uma condição já, né, uma outra condição da criança que nasce pobre. Porém, ele fala que o camponês, a criança camponesa, né, ela tem muito mais liberdade, né? E ele assim não diz assim no ponto negativo de uma criança nascer rica ou nascer pobre, mas nessa questão de liberdade, de experiências, né? Isso que eu quis frisar essa partezinha ali. Porque ele fala tanto na questão de ter dinheiro, não ter dinheiro, né? De nascer num lar rico, de ser camponesa, por exemplo, né? Ele achou que a pessoa que tem saúde... E o que vocês acham do conceito da parte da saúde? Que ele falou, né? Da pessoa ficar doente... Então, é preferível ser uma pessoa saudável, não necessitar de ter cuidados médicos. Essa parte me mexeu bastante. Que é o lado dele de falar da doença versus tratamentos e tudo, não é? Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido? Eu gostaria de comentar. Fala, Silvia. Bom, antes de comentar, eu vou explicar um pouco do trabalho que eu fiz, né, como psicanalista. Na verdade, eu não era uma psicanalista comum. Quem fazia o meu trabalho, 99%, eram os amparadores. Só que as pessoas que vinham no meu consultório não tinham a menor ideia do que ia acontecer, né? Sim. Muito menos eu tinha. Então, muitas vezes a pessoa chegava lá e falava, eu estou com um problema tal, já me tratei de tudo que foi jeito, eu não sei mais o que fazer, estou desesperado. Muitos querendo se matar, inclusive. E eu falava assim, bom, então tá certo. Então, o senhor deita aí, vamos ver o que pode estar passando no seu inconsciente. Vinha com essa conversa, né? Na verdade, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. A pessoa deitava, eu ligava um gravador. Quem assumia tudo eram os amparadores. A partir daquele momento, eu fazia um relaxamento e a pessoa começava a falar. E o meu trabalho era calar a boca para não atrapalhar o trabalho dos amparadores. E aí eles iam conduzindo cada caso, fazendo a pessoa perceber
aonde estava a causa do problema. Podia ser um problema físico, podia ser um problema psicológico, podia ser uma doença. E era um trabalho incrível, porque depois de pouco tempo, quando terminava tudo, a pessoa estava bem, eu desligava e falava, olha, está aqui, você vai estudar, vai ver com calma. E as pessoas depois voltavam e falavam, realmente, depois que eu percebi isso, eu melhorei, a coisa melhorou, eu conversei com a minha família, com os meus pais. E muitas vezes o problema estava na infância, no momento da ressoma, e muitas vezes eles analisavam a paragenética também. Falavam, olha, essa doença veio por causa disso, disso, disso. E a pessoa acabava aceitando, se conscientizando e principalmente se curando de uma certa forma, né? Analisando isso, comparando com o Rousseau, eu imagino o quanto ele não teve de assistência do amparo e quanto não foi difícil para ele escrever tudo isso sem, de repente, entender que não era só ele que estava fazendo aquele trabalho. Então, eu percebo, assim, pela minha experiência, e comparando com a Conscienciologia, com o trabalho dele, que ou as pessoas estudam para criar um filho, ou as marcas da criança até uma determinada idade, como a moça falou, acho que a Luciana, até os 1000 dias, a pessoa vai carregar isso para a vida toda e deixa marcas assim muito fortes. Se ela não resolve, ela leva para a próxima. Então, era isso que eu queria dizer, que os amparadores ajudavam muito ele, né? Deve ter sido horrível o trabalho dele, assim, em termos de ter que bater de frente com muita coisa. E eu acho que é muito importante a gente ajudar os pais a entenderem, a não forçarem as crianças a fazerem o que eles querem, porque muitas vezes eles não têm empatia, não estão entendendo nada do outro lado da criança, e isso pode trazer consequências muito sérias. Então, era isso. Eu não cheguei a ler tudo aí, mas pelo que eu estou vendo, faz todo sentido. Assim, para mim, né? Obrigada. Sim, sim. Não, tem sentido o que você está falando, lógico, né? Porque você imagina a opressão da fase de governo anterior, né? Então, os iluministas vieram justamente numa época para desbancar o poder da igreja, não é? Do totalitarismo, vamos dizer assim, que a igreja tinha sobre todos, entendeu? Sobre tudo, sobre a opressão de você não ter opinião própria. Então, ele veio, lógico, ainda com muitas contradições, mas ele veio justamente colocando que você tem que começar desde cedo na educação e que essa criança tem que ter realmente toda a liberdade. Tanto é, que se alguém tem alguma coisa para falar nesse sentido, por favor, fale. Alguém gostaria de comentar? Eu não sei, a Silvia, alguém ia falar alguma coisa? Não sei se eu cortei ou se a gente cortou, mas é nesse sentido. Agora, o outro sentido aqui, olha só, que ele coloca, não é? O que eu imagino ver de antemão é que um pai, se sentisse todo o valor de um bom governante, tomaria a resolução de passar sem ele, pois teria mais dificuldade em adquiri-lo que em se tornar ele próprio. Quer então ter um amigo que eduque o seu filho para sê-lo, ei-lo dispensado de procurá-lo alhures, e já a natureza fez metade da sua tarefa. Então, eu coloquei aqui, sentir todo o valor de ser um bom governante. Se quer ter um amigo, eduque o seu filho para sê-lo. Então, eu vou colocar a questão para vocês. Como que vocês interpretam esta reflexão dele? Eu acho que não dá para ser assim tão unifatorial, né? Como o indivíduo vai se comportar, né? Eu acho que depende de uma série de fatores. Isso a Conscienciologia fala bastante, né? Da paragenética, da mesologia, a importância que a mesologia tem. Então, assim, por outro lado, também não dá para dispensar a importância, sim, da mesologia. Então, é exatamente o que ele está falando. Se eu quero que o meu filho seja um indivíduo íntegro, seja cosmoético, eu vou procurar educá-lo desse jeito. E com certeza algum impacto vai ter. Mas eu não acho que dá para dizer que é 100%, porque senão eu estou desconsiderando, né, a paragenética dele e a consciência que ele é, né? Mas eu acho que isso não impede, porque em outras partes ele fala exatamente isso.
tem o que aquele indivíduo é e tem o que eu consigo educar, né? Uhum. Exatamente. E aí ele vai fazendo esses contrapontos, né, exatamente entre o pai e a mãe, no caso, a figura. Mas ele enfatiza mais a mulher, né? Enfatiza mais. Eu sei que no último livro do Emílio ele fala da Sofia, que seria a pessoa que se casaria com o Emílio, mas que é uma pessoa extremamente submissa. Entende? Então, essa é a contradição do negócio, entende? Então, ele fala do poder dessa mãe, né, ou dessa figura materna em estimular a criança, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele fala de uma mulher submissa ao homem, né? Nesse sentido. Então, assim, isso é um aspecto que a gente pode trabalhar depois, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa nesse sentido? Aqui Pois não, Eu só indo ao encontro dessa questão da educação, há um livro que é de um autor que eu não sei se vocês conhecem, que é o Mikhail Omiram. Pronto. E ele também é um espiritualista e ele fala também da educação, porque era pedagogo. E há um livro que ele escreveu que se chama A Educação Começa Antes do Nascimento. Pronto, acho que é mais ou menos o livro que ele fala de toda uma preparação que os pais deveriam ter antes mesmo da concepção da criança. E nesse livro ele fala que muitos perguntam, ele sendo pedagogo, por que ele não fala da educação das crianças? E ele fala que antes de educar as crianças, não fala, porque antes de educar as crianças, quem deveria ser educado eram os pais. Exatamente. Pronto. E você sabe que época é Mikhail Omiram, você falou? Eu vou só pegar o livro, só um minutinho. Ok. É O-H-M-R-A-M. O-H-M-R-A-M. O nome do livro é A Educação Começa Antes do Nascimento. É Omiram, O-M-R-A-M. Depois é o Mikhail, que é o M-I-K-H-A-L. Ok. E depois o último nome é A-I-V-A-N-H-O-V. Tá certo. Não sei se conseguem ver. Este senhor aqui, ele tem... Ok. Pronto, e o livro é este. Pronto, Legal. Ele Bacana. tem um livro também, a magia divina. O livro da magia divina, ele tem várias obras, pronto, e essa é interessante em relação à educação. Tem um grupo muito interessante, é mundial, e tem aqui no Brasil, eu faço até parte do aula lá de vez em quando, que chama, aqui no Brasil é a Associação Nacional de Educação Pré-Natal. Eles buscam muito isso, que antes de você pensar em engravidar, o que esses pais têm que aprender, como eles têm que se autotrabalhar, o que eles têm que ressignificar. Assim, eles não falam nada de conscienciologia, mas só tem outro nome, porque eles falam muito de conscienciologia. Quantas reciclagens a gente tem que fazer para poder acolher uma outra consciência e trabalhar da melhor maneira possível com essa consciência. E esse Mikhail Omiram, eles seguem bastante. É bem legal. Aqui no Brasil é a Associação Nacional de Educação Pré-Natal e mundialmente acho que é OMAEP, eu não vou lembrar, é OMAEP, mas eu vou procurar aqui agora também pôr no link. Nós estamos a 2 minutos praticamente de terminarmos o encontro. Eu sei que foi só um start, assim, e eu gostaria de ver com vocês como que então a gente pode estruturar, ver a próxima data. Então, se todos já concordam em continuar o estudo do Emílio, não é? Tentar a gente fazer uma divisão. Oi, Silene. Poderia fazer que nem a gente fez no Comênios, né? Fazer cada um, não sei. Divide, uma pessoa responsável por trazer alguns pontos de uma parte. Nós temos o livro 2, o livro 1, o livro 3, o livro 4 e o 5, não é isso? Sim. São 5 livros? A Luciana colocou aqui, obrigada, Lu. Agora, uma ideia que me veio no momento. Se a gente quiser fazer assim, bem feito, de uma forma assim que a gente possa realmente, como nós fizemos hoje, eu achei ótimo, né? De várias formas,
Então, eu não sei se, por exemplo, se todo mundo na mesma hora, um faz o capítulo 1, o outro faz Não, o não. 4. Não Isso foi, não foi não isso. foi isso que eu quis dizer, Marisa. Ok. Foi assim, que a gente, por exemplo, vamos finalizar o livro 1, né? Ok. Mas talvez tenha uma pessoa que, né, que nem hoje a Flávia fez meio esse papel e foi puxando as discussões. Então, Ok. ter um responsável por coordenar, Por uma digamos parte. assim, Uhum. coordenar, todos leem, mas um coordenaria, ou entende? Mais nesse sentido, Entendi. né? A pessoa traria alguns pontos, algumas questões, e aí os outros iam trazendo as suas Se eu considerações entendi sobre o mesmo direito, livro. se eu entendi direito, quer dizer, hoje nós quase que terminamos o capítulo 1, não foi? Acho que não. Não, tem bastante coisa, né? São 40 páginas o livro. Ok. Acho que a gente Então, seria, por exemplo, o livro 1 para a próxima aula. O que a gente pode fazer é assim, tentar ver não só o livro 1, mas a gente tem pelo menos o livro 1 e o livro 2, como a gente se propôs. Mas aí Ok. é o Acho que é seguinte. muito, Flávio. Por É exemplo, muito? se a gente ficar no livro 1, por isso que eu acho que essa pessoa no início é importante, porque assim, é bacana você ter essa discussão assim mais espontânea, né? Mas, por outro lado, eu sinto falta de a gente não recuperar em síntese, tipo, as principais ideias de educação que ele traz no livro 1, né? Ok. E nessa discussão mais espontânea, a gente não traz necessariamente, embora elas vão vindo, tem o seu valor, o seu interesse também, né? Mas eu acho que talvez demore mais, sabe? Sim, entendo. Então, não sei se... É sistematizar a leitura, porque assim, eu e a Daniela utilizamos o próprio Google Drive e a gente foi anotando ali, vocês viram, né? Então a gente usa o recurso e anota. Agora, um segundo passo é justamente pegar essas notas e tentar, lógico, fazer uma releitura e depois só pegar o essencial de todo o capítulo, entende? Que é o que o rapaz fez, o professor fez no vídeo, né? Então ele pegou assim. Mas eu acho que o dele é muito simplificado. Ele simplificou muito porque ele citou só alguns momentos, algumas frases e tal que para ele chamou a atenção e ele trouxe. Que é isso que eu acho que é interessante a gente trazer. Então, assim, o que impactou? Foi aquele falar, como a Carol falou no início, ela pegou uma frase dele que chamou a atenção, anotou. Então, eu acho que a gente pode fazer essa sistematização, não é? Então, vai Eu acho que lendo... nem precisa ter uma pessoa responsável para fazer isso. Acho que todos podem, de alguma forma, fazer, anotar aqueles pontos principais daquele livro, né? Sim, mas eu não estou falando que seja uma pessoa, estou falando que é um sistema nosso de como estudar, né? Então, assim, é uma sugestão. Então, pegar realmente e todo mundo concorda que seria só o capítulo 1? Eu acho. A Daniela sim, Carol. Eu também acho melhor, menos, e que a gente faça, do que a gente pegar muito e daí não... Porque cada um tem outras coisas também, né? Tem outros estudos. Um pouco, né? Então é melhor pouco, mas que a gente talvez consiga fazer mais, assim, nessa linha que a Silene disse. Ok. Alguém mais, Dani? Assim, uma síntese do livro 1 e aí comenta na próxima aula. Cada um tem um tempinho para fazer comentários sobre essas anotações, certo? Eu gosto disso também, fazer uma síntese, todo mundo. Então, aí todo mundo, não precisa ter um só que faça, né? Isso. Talvez, né? Não, mas isso é bom, porque aí força todo mundo, de uma certa forma, a estudar mesmo, né? Assim, aí vai ter os pontos convergentes que alguns anotaram, né? Outros se atentaram para um outro ponto que o outro não atentou, então vai ficando completo. E, na medida do possível, correlacionar com a Conscienciologia, né? Alguns aspectos, alguns pontos de reflexão, não é? E se isso poderia ser utilizado na nossa prática pedagógica. Enfim, a gente pode tentar, né? Nós podemos combinar sim, daí a gente tenta na próxima vez
e ver se funcionou, se não, se tem que mudar, fazer algumas adaptações. Certo. Então, é o seguinte, nós temos em maio, são 5 domingos, certo? Agora, uma questão importante para nós da Evolucim, que hoje era para ter o início do curso Nossa Evolução para Adolescentes, pré-adolescentes, e nós não temos ninguém até agora. Então, nós vamos reestruturar, nós não vamos chamar de curso, nós vamos chamar de diálogos, nós estamos discutindo entre nós. Ontem nós tivemos a reunião, né, nossa equipe, e vou pedir imensamente a vocês pensarem bem positivo e tentar entrar em contato com mães, porque assim, não é só para pré-adolescente, mas também para mães, pais, né, ou educadores daquela criança, porque se for menor do que 13 anos, para ter a figura do responsável junto para fazer o diálogo. Nós estamos tentando montar uma estrutura do livro Nossa Evolução. Vocês sabem que nós temos na Conscienciologia esse trabalho em quadrinhos, tá? Eu trouxe até para Portugal. Então, nós vamos tentar falar com o Flávio Monteiro, que é de Foz, né, que fez isso e tudo, e justamente para tentar tornar dinâmico o trabalho com os pré-adolescentes, entende? Nós temos que ter um marketing muito grande para tentar atrair essa galera, entende? Que a gente não sabe onde está, e é online, né? Então, assim, eu peço a vocês, né, para realmente ficarem assim, nessa pensenidade positiva da gente tentar descobrir da onde que a gente pode atrair esses pais, né? Porque é isso que nós falamos hoje, né? Se não educar os pais, as crianças não vêm. Mas, Flávia, qual é o objetivo que vocês querem com isto? É trabalhar o livro Nossa Evolução, entende? Com os pré-adolescentes. Sim, mas com pré-adolescentes da Conscienciologia ou em geral? Pré-adolescentes. Não precisa ser da Conscienciologia. É justamente para passar os preceitos. E aí, como que você, digamos assim, como que você falaria com adolescentes sobre isto? Nós estamos estudando, nós estamos justamente para montar isso. Você entendeu? Porque há um vácuo entre o que vocês estão querendo fazer e a realidade. Sim, nós estamos querendo exatamente tentar ser essa ponte. Essa ponte que está faltando para ser interessante ver o que existe, o que não existe. E nós era para começar hoje, nós estamos postergando para começar no primeiro domingo de maio, seriam 5 domingos, entende? Eu estou falando isso porque é horário de manhã no Brasil, é horário das 10 a meio-dia, que seria o curso, no caso, entende? E nós vamos tentar trabalhar o máximo possível para poder formalizar vamos dizer assim, esse vetor atrator, vamos chamar disso, não sei. Um vetor atrator justamente para o nosso objetivo, entende? Que é justamente trabalhar essa galera, né? No molde online, e de uma forma participativa, né? De discussão, de fazer atividades, entendeu? De uma forma mais trabalhando o livro, em 5 módulos, em 2 horas. É desafiador? Para lá de desafiador. Mas a gente aceita colaborações sem dúvida, entende? E principalmente no sentido dos contatos com as pessoas, né? E agora, em termos da nossa reunião, por que eu estou falando isso? Uma, porque existe essa preocupação nossa da Evolucim de trabalhar essa faixa etária, né? E se tiver crianças menores, né? Os filhos da Luciana, sei lá, outras pessoas de 10, 11 menores, né, que se interessem, né, para se juntar a nós, entende? A conversar. É um curso pago, mas é um curso que a gente está fazendo todos os tipos de acertos, né, com as pessoas e tudo, não é? Para poder participar. Porque é uma iniciativa, entende? É uma iniciativa, é piloto. Então, a gente está no esforço de tentar fazer isso, entende? E agora o ponto é o seguinte, então, nós temos 5 domingos, se não for dia 31 de maio, que seja no dia 7 de junho, entende? A nossa reunião? Se não for dia 31 de maio, geralmente é o último domingo, tá? Para ter tempo de todo mundo ler, enfim. Mas você não pode dia 31? Vai depender do início desse curso, entende? Então, mas vamos deixar uma data já nossa. Então, por que não no dia 7? É isso que eu estou falando. Então, dia 7 de junho. Talvez seja melhor, porque eu também tenho outros encontros. Inclusive, eu estou trabalhando na tradução desse livro para o alemão.
Olha que maravilha, então. Tá vendo que nada é o acaso, né? E já tem o de inglês, né? O inglês já existe. Mas a gente ia Quer estar... dizer, eu estou ajudando, né? Devagar. Eu sei. Mas então, estamos fazendo... Então, nós temos que começar esse processo reeducacional, você está entendendo? Então, não adianta, é justamente isso. A gente está aqui estudando os educadores, mas nós temos que fazer a nossa parte para atrair, para passar para essa galerinha, entende? Que é justamente essa faixa etária crucial de pré-adolescência, não é? Ok, seria no dia 7? 7 de junho, isso. A princípio, no mesmo horário, 9 horas Brasil, 1 hora Portugal e 2 horas na Seria Alemanha. o primeiro livro, então, né? Sim. Tá? Ok. Fazendo esse trabalho da síntese, que é legal. E fica aí a todos, né, o convite para explorar lá o nosso Google Drive, né? Quem quiser ler outras coisas, ver outras coisas. Alguém tem alguma dúvida? Vocês concordaram? Gostaram para quem participou da primeira vez? Pode falar. Dani? Carolina, diz aí. Carol? Fala, Carol. Eu gostei muito, obrigada, estou mesmo muito satisfeita e estou aqui a pensar só 7 de junho, porque não antes. Gostei muito, sim. Independe, sabe, Carol, no sentido assim, a gente não pode perder o elo, sabe? Anota todas as ocorrências, como a Marisa falou no início, intercorrências, sonhos. Olha, para mim foi muito impactante receber uma informação, depois de muito tempo que eu fiz aquele trabalho lá em Foz, receber a informação que eu fui enfermeira ali, entendeu? Eu acordei com aquilo, eu falei, nossa, eu não tinha não tinha nem noção, entende, do que era. Mas aquilo me chamou muito a atenção naquela época, entende? Então é isso, né? A gente prestar atenção. Me desculpe novamente, mas me veio uma ideia agora com a Carolina quando ela disse isso. Nós não temos um grupo de WhatsApp desse grupo, né? A gente não criou porque eu sei que muitas pessoas têm vários grupos ao mesmo tempo. Agora, se vocês concordarem, a gente coloca. Me veio uma ideia. Claro, eu também tenho outros grupos e às vezes daí fica demais as coisas, né? Mas só para a gente pensar. Por exemplo, como a Carolina disse, né? Daí vai demora até que surja alguma coisa. Eu pensei assim, se a gente tivesse um grupo, só para refletir, e alguém, através da semana, tivesse algum insight ou tivesse a necessidade de comentar alguma coisa. Porque é assim, às vezes tem pessoas num grupo que conhecem tantas outras pessoas que têm oportunidade de comentar aquelas repercussões, o que está acontecendo. Tem outras pessoas, quando estão iniciando, que não têm essa oportunidade, que para a pessoa pode ser muito importante falar, olha, eu li um livro que nem você falou desse livro, que você falou o nome para a gente, tudo pode colocar no WhatsApp. Quer dizer, assuntos, a gente não precisa ficar falando, mandando mensagem, é só coisa assim que tem a ver com o estudo, ou manda, olha, eu estou com dificuldade de entrar lá no Google, eu li isso essa semana, ou eu fiz isto, ou como que vocês estão caminhando, eu estou com dificuldade de me concentrar, sei lá, esse tipo de coisa pode ajudar a gente. Né? Vocês concordam? Se vocês concordarem, eu formo o grupo, não tem problema. Por mim, sim. Tudo bem. Dani, Ana. Também concordo. Ana Paula fez assim, tá ok. Dani, a Silvia também, ok. Tá. Então pode deixar, eu crio hoje mesmo, eu já crio, né? Porque é fácil, só colocar o nome de vocês, tá bom? Porque eu também acho assim, que, por exemplo, as pessoas que falam, não estou afim, eu já tenho tanto grupo e tudo, pode entrar, porque se surgir, mantém assim, conectada, né? Tem muita energia nisso também, né? Mas não precisa responder, se não quer, não fala. É livre para falar ou não falar, mas daria a oportunidade para as pessoas que gostariam de comentar alguma coisa. Tá ok. Tá ou perguntar alguma coisa. Eu estou estudando sei lá quem e não vou à frente, alguém pode me dar uma ideia, alguém está tendo a dificuldade. Eu acho sempre...
Então, a gente deixar claro, então, que seria para deixar o grupo só focado nos estudos educacionais. Focado nos estudos. Isso, e nas repercussões. Então, não é para a gente ficar colocando outras coisas que não sejam. E também, Flávia, talvez deixar livre para a pessoa que não quiser entrar, que daí não entre. Tá Né? certo. Porque daí ela recebe as informações através de você ou da aula, sei lá, tem outros meios. Porque tem gente que realmente já tem tantos grupos e se sente mal em entrar em mais um grupo. E eu sou da opinião, eu fiz essa experiência, que quando a gente está num grupo no WhatsApp e, assim, de estudos, e não está muito afim, não se conecta, não quer estudar, não pode, às vezes a gente não tem condições, não é? Então, é uma energia não muito agradável. Então, é melhor a gente pegar e sair, né? Porque há um processo energético. Assim como a Luciana sentiu para estudar, eu também senti, eu acho que a Daniela também. E, então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que querer mesmo, ou se não, falar não. Ninguém é obrigada, né? Eu acho que isso é importante. Ok? É a minha ideia. Ok, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Estamos já terminando. E a gente... Então, fiquem atentas, né? Eu vou criar o grupo, aí depois vocês darem um oi lá no grupo e a gente vai se conectando. Então, fica marcado dia 7 de junho, tá? Então, bom estudo a todos. E muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Flávia. Né? Foi obrigada, ótimo. pessoal. Luciana, eu vou mandar uma mensagem para você. Não? Tá bom. Ok? Eu quero comentar uma coisa com você. Ok, tchau, pessoal. Dani. Tchau, Silvia. Tchau. Beijão. Bom mês. Beijão. Ótimo mês. Todo mundo pode ir saindo.